Por que chamamos o clássico entre Corinthians e Palmeiras de derby? E outra, é derby com Y ou com I no final? E você conhece a história do osso e a canja para o Palestra de 1918? Tudo isso você vai ver no vídeo de hoje e lá no final eu ainda vou citar um dos clássicos marcantes entre o Coringão e a Porcada, então vem comigo. Muito importante, antes de tudo isso aí, é você deixar o like nesse vídeo recheado de conteúdo aqui, né? Clicar no joinha porque isso fortalece a jogar esse vídeo pra cima, fazer esse canal continuar crescendo e todas essas fitas aí. Verifica se você tá inscrito no canal, se não tiver já se inscreva também, procura um sininho em algum lugar da tela, clica nesse sininho e ative todas as notificações. E se você for um cara mais abonado, tiver uma grana aí pra poder fortalecer o nosso canal financeiramente, tem um coraçãozinho embaixo do vídeo aí com um cifrãozinho de valeu que também fortalece demais o nosso trampo. Então bora trocar uma ideia sobre o derby, saber todas essas curiosidades aí? Então faz aquela passadinha assim pra gente cortar rápido. Primeira dúvida que pode estar pairando na sua cabecinha no momento é se é derby com Y no final, D-E-R-B-Y, ou se é derby como você também vê por aí, que é D-E com acento agudo no E, R-B-I-I no final, né? Qual que é o certo? Você me pergunta, então rufem os tambores. Tanto faz, essa é a pergunta, né? Então tá respondido, vamos pra próxima? Não, eu vou explicar o porquê, tá bom? Derby com Y é a palavra original, vem lá do original do inglês, né? É tipo hot dog, é tipo to spoil, que é o verbo que origina a palavra spoiler, né? Que é o entregador, né? O que conta o final do filme aí também. Ou fake news, que são palavras que são de origem inglesa e que a gente usa aqui no nosso cotidiano. Então derby com Y está certo. E derby com acento agudo no E e I no final também tá certo, né? Inclusive é a maneira como a imprensa normalmente costuma noticiar e escrever nos portais jornalísticos aí, né? Que é a maneira abrasileirada em português e também está certo, tá bom? É como você, ao invés de chamar hot dog, você chama de cachorro quente, desde que tenha purê, tá bom? Vocês que são carioca aí que enfia ovo de codorna, não coloca purê, coloca até concreto no meio do cachorro quente. Isso aí não é cachorro quente nem hot dog. É horrível isso, horrível, horroroso. Pra nós aqui que sabe fazer o cachorro quente Osasco, sabe? Praça Silvio Romero, os caramba, aí sim, cachorro quente ali. O to spoil, o spoiler, né? No caso, a gente chama ali, traduzindo pro português, de grandíssimo arrombado, se você conta o final. E qual foi a outra palavra que eu usei? Fake news, né? Que é quando você noticia uma notícia que não é verdadeira, né? É uma notícia falsa. Então, tanto faz aí, derby com Y, derby com I, não importa, tá bom? Não importa, não importa. Outra dúvida que paira por aí é por que raios chamamos o clássico entre Corinthians e Palmeiras de derby? E a gente precisa entender que existe uma corrida tradicionalíssima, importantíssima, histórica, a nível nacional, essa corrida de cavalos que é a Epsom Derby, ou Derby de Epsom. E é daí, dessa competitividade, que surgiu este termo, mas não é um termo exclusivo para Corinthians e Palmeiras, tá bom? É chamado de derby qualquer confronto entre duas grandes equipes dentro do mesmo universo. Pode ser dentro da mesma cidade, pode ser dentro do mesmo estado, dentro do mesmo setor ali, não precisa nem necessariamente ser de futebol, tá bom? Então existem derbys no basquete, derbys no tênis, derbys no frescobol, no vôlei, tá bom? Você pensa no esporte aí, dama, tá? Se você joga videogame, não é esporte, tô brincando, é só pra poder gerar uma polêmica gratuita aqui. E quem acabou designando o nome derby, o termo derby para Corinthians e Palmeiras foi o jornalista na década de 40, Tomás Mazzoni, da Gazeta Esportiva, que também foi o que alcunhou Corinthians e São Paulo como majestoso, e é ele que deu este apelido para o Corinthians. E aí ele hoje é chamado de derby paulista, o que é um termo um pouco errado no final das contas, porque deveria ser derby paulistano, porque é dentro da cidade de São Paulo, porque dentro do estado de São Paulo também tem outro derby que é contra a Ponte Preta e Guarani. Ponte Preta e Guarani é o derby campineiro aí. Então tudo isso aí você ficou sabendo agora. Comenta aqui embaixo se você sabia. Se você já sabia também, parabéns, você está muito bem informado. Se não, você pode comentar aí, tá bom? E começou a chover aqui, não sei se tá vazando por acaso o barulho pra vocês, mas se tiver vazando aí também, a gente não tem como fazer nada. Se não tiver vazando, parabéns pro microfone, que é muito bom. Agora uma curiosidade, essa aqui eu acho difícil você saber, hein? Você conhece a história do osso pra canja para o Palestra de 1918? Aconteceu o seguinte, né, cara?
era? Em 1918, um dia antes do Corinthians jogar contra o antigo Palestra Itália, né, que era a porcadinha antes de virar Palmeiras, antes de jogar esse jogo que era importantíssimo, eles estavam concentrados num hotel até que passou alguns torcedores da porcada e jogou um osso escrito assim, ó: o Corinthians é canja para o Palestra. Então ele jogou esse osso na hora que os nossos manos estavam almoçando ali, o osso caiu no chão, eles pegaram o osso e viu essa soberba do time do Palmeiras, historicamente, né, cara, os caras realmente têm esse espírito de porco já enraizado neles. No dia seguinte o Corinthians precisava apenas de um empate para dar bom pra nós, então a gente conquistou um empate heróico por 3-3 contra o Palestra e saiu briga, aquela treta que sempre sai nos famosos derbys por aí, e o Corinthians conseguiu esse empate, conseguiu mais uma vez colocar o Palmeiras para mamar naquele momento, e aí escreveu no mesmo osso: o osso era pra canja, mas não cozinhou por ser duro. E o melhor de tudo é que esse osso ainda existe, sabia, primeira dama? E está exposto no nosso salão de troféus, na nossa galeria de troféus lá. Inclusive vou colocar a imagem aqui pra você desse osso histórico de 1918, antes do Palmeiras trocar o nome ali para Palmeiras e ainda era o Palestra Itália, nosso eterno freguesinho ali, eles que realmente é o nosso filho, né? Nosso filho histórico, a gente tem que fazer carinho assim, botar pra rotar, ó. E conforme eu prometi no começo do vídeo, vou falar sobre um clássico histórico marcante pra mim, não o mais marcante, nem o mais histórico, nem o melhor, nem o mais... nada disso, tá? Mas é um dos clássicos aí que a gente pode lembrar junto, você pode até citar outros aqui no comentário. E outra coisa, se por acaso você não sabe por que a gente chama palmeirense de porco, porcada, porcaiada, esse tipo de coisa aí, comenta aqui embaixo que eu gravo um vídeo especificamente pra falar sobre isso aí também, especial desse jeito, tá bom? Mas vamos falar sobre esse clássico. Eu resolvi separar aqui o clássico de 2005, quando a gente foi campeão brasileiro, na estreia de Javier Mascherano, aquele time da MSI, no caso, cheio de treta em volta, envolvendo do Alib e tal, um monte de coisa assim, mas aquele clássico onde estreou o nosso volante argentino Javier Mascherano, a gente ganhou por 3-1, 2 gols do Rosinei e 1 gol do Gustavo Neri. Quem abriu o placar foi o Gustavo Neri e o Rosinei depois acabou fazendo os outros 2 jogos. Esse jogo aí o Gustavo Neri jogou demais também. O time que começou, vamos ver se eu sou bom de memória aqui, tá? Nem vou precisar pegar a cola ali. O time que começou foi Fábio Costa, Edson no gol, Marinho e Betão na zaga, Gustavo Neri na lateral esquerda, Marcelo Matos, Roger Carlos Alberto, Jô Teves e quem que foi o outro? Enfim, deve ter mais algum aí que jogou também. Depois entrou no segundo tempo o Rosinei e acabou fazendo os 2 gols aí contra a porcada. E por que me marcou tanto? Porque esse Campeonato Brasileiro de 2005, eu desde a primeira rodada, sem saber que o Corinthians seria campeão, eu comprei todos os jornais, né? Todo dia eu saía, né, na hora que ia pra escola, eu vendia geladinho na época, era um sorvete, pegava as moedinhas que eu conseguia e comprava os jornais com a capa, então, das derrotas, das vitórias no decorrer daquele campeonato, que depois teve a polêmica com a arbitragem, que anulou os jogos, e eu comecei a colar todos os jornais na parede do meu quarto, assim, então era tudo fechado, e no final a gente ainda foi campeão, ou seja, eu teria esse registro histórico aí, até se não fosse campeão, e esse aí eu lembro que foi 3-1 lá, amassando a porcada, e eu tinha uma capa, assim, com o Mascherano dando um tapão na cara, sabe aquele tapão gostoso na cara do Baiano, lateral direito do Palmeiras na época, e vangloriando essa estreia do nosso argentino na época aí, né, depois que ele acabou saindo meio tretando com o Marcelinho Carioca, 2006, enfim, né, aí é outra história. E o Baiano, esse aí acabou sendo expulso no jogo, né, porque aí o Corinthians começou a fazer lá a cumbia de Carlito Teves ali no caso, e aí o Baiano foi expulso uma hora que deu no meio dos caras lá. A festa de um lado só aumenta para 3-1. O placar irrita o Palmeiras. Baiano se desentende com Hugo. Teves toma as dores do corintiano. O palmeirense é expulso e logo depois chuta a bola no argentino e a confusão começa. Os corintianos partem para cima de Baiano e Hugo termina expulso. O que também não muda é a dor da derrota no clássico. Perder é ruim, mas pro Corinthians é pior ainda. Sabe aquele clássico gostoso, raiz, onde você dá tapa na cara de palmeirense desavisado? Não faça isso em casa, tá bom? Isso aqui é só uma mera ilustração, tá bom? Sentido figurado aqui. Mas aquele tapa gostoso onde você sente o beiço do palmeirense na sua mão, assim, é maravilhoso, tá? Então, se você lembra desse 3-1 em 2005 aí, comenta aí embaixo. Comenta algum que também te marcou aí.
Beleza? Acho que é isso, né, primeira dama? Acho que é isso. Quer saber por que porcada? Então comenta aqui embaixo que eu gravo um vídeo especial sobre isso aí, que consegue render bastante assunto, um assunto até sério, até um pouco chato de falar, mas a gente pode trazer aqui pra trocar ideia com vocês, tá bom? Deixa o like aqui embaixo porque esse vídeo merece. Ah, não merece. Então você é palmeirense, tá? Não tem outro jeito, tá bom? Só tem como você achar que não merece o like aí se você não for palmeirense. Se você for palmeirense, enfim, você entendeu, tá? Deixa o like aqui embaixo, se inscreva no canal, ative o sininho, tem um coração com um cifrão, que é um símbolo de dinheiro que você pode mandar qualquer valor, acima de R$2, R$2, R$1, sei lá, qualquer valor aí, manda que a gente vai também agradecer demais aqui pra esse canal continuar existindo. Muito obrigado, até a próxima. Vai Corinthians, e contra rival é poucas ideias.